Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Gestão Sem Romance. Eu sou Márcio Ribeiro. E eu sou a Gabriela Ribeiro. E hoje estamos no episódio número 17. 17 histórias incríveis de empreendedores, de executivos, de pessoas que atuam na liderança e na gestão de negócios para ajudar você a melhorar a sua empresa, você que quer empreender, a ter histórias reais, né? A gente fala que o Sem Romance é mostrar não só o palco, né? Mas mostrar também o bastidor, as dificuldades, os desafios do dia a dia de quem está à frente aí de pessoas, de negócios e de decisões. Então pega papel e caneta que o conteúdo de hoje vai te ajudar muito. E antes de eu passar para a Gabi aqui apresentar a nossa convidada, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você receber todas as notificações aqui dos outros episódios. E também aqui no YouTube a gente tem outras playlists para te ajudar na gestão e nas finanças. Então você pode acompanhar aqui que tem muita coisa legal para te ajudar. E se você está no Spotify, já segue o canal também para você ficar atento aí e receber todos os outros episódios futuros. Faça as honras, meu amor. Bora lá então! Hoje a nossa convidada é a Viviane Chiesi. A Vivi é gerente executiva, palestrante, mentora e tem mais de 15 anos de trajetória profissional com especialização especificamente em liderança e gestão de pessoas. Com formação em publicidade e propaganda, MBA em marketing, pós em gestão de projetos e algumas outras especializações como inteligência emocional e constelação empresarial, ela conecta resultado de negócio com cultura, bem-estar e performance. Ela já atuou como diretora de um cemitério e liderou reestruturações estratégicas e hoje sustenta uma tese muito forte, que é a seguinte: cuide de pessoas que os números cuidarão de si mesmos. Vivi, seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto que eu gosto tanto. Ai, a gente também, então eu tô mega animado. Essa frase assim de cuidar de pessoas que os números como é que é? Cuidarão de si mesmo é fundamental, porque às vezes as pessoas colocam isso à frente, né? O número só, e as pessoas é o que vai proporcionar todo o resto, né? Assim, a sem estrutura. dúvida, sem dúvida. Quando eu criei essa tese, foi na realidade, eu participei de um evento de palestras, participei de um concurso, um reality de palestras, né? E aí a gente se preparou, e aí foi ali que eu acabei fundamentando, né? Para que as pessoas entendessem qual a importância real dessas pessoas, né? Como você falou, muitas vezes nós estamos focados nos números e esquecendo das pessoas, que é o capital principal de uma empresa. Porque quando a gente cuida das pessoas, os números aparecem e eles mostram por si mesmos que cuidar das pessoas, os resultados vêm. É o melhor investimento que tem, muito bom. Exato. Então, a gente sempre começa aqui o podcast pedindo para o convidado e a convidada se apresentar, contar um pouco da história, porque a gente acredita que a história, além de conectar, faz também a gente se inspirar e a gente entender um pouco aí qual é a sua trajetória para a gente esquentar os motores aqui e a gente conversar um pouco mais. Com certeza, com certeza. Bom, minha história não é uma história linear, não é uma trajetória linear. Eu vim de uma família pobre, então precisei começar a pensar na profissão muito cedo, né? Na realidade, eu tive uma grande oportunidade, que eu gosto sempre de dizer. Eu estudei numa escola particular na cidade de Jundiaí, que com 10 anos eu ganhei a bolsa. Então, foi nessa escola, a Divina Providência, que na época a falecida Dona Diva, né, me presenteou com uma bolsa de estudos, e eu digo que foi ali que tudo começou. Incrível. Né? Olhar eu digo que sempre o estudo é a nossa base, e com certeza grande parte do que eu sou hoje eu devo a essa grande oportunidade, que eu tenho grandes amigos até hoje. Depois eu fui trabalhar logo no colégio, fui trabalhar no banco, meu primeiro trabalho foi um estágio na Caixa Econômica Federal, para estudar à noite e poder pagar os meus estudos. Depois eu me mudei para a prefeitura, eu consegui um contrato, eu digitava multas com a Polícia Militar. Tenho grandes amigos até hoje, inclusive a Coronel Carla Basson, uma grande amiga. Depois saí dali, fui para política, né? Fui trabalhar em política, fiz uma especialização na USP em marketing político, passei um período da minha vida na política. Depois fui trabalhar no ramo farmacêutico, fui ser propagandista de indústria farmacêutica, na verdade sempre procurando melhorar o financeiro para que eu pudesse seguir com os meus estudos. Então eu acabei não tendo uma carreira linear. Em determinado momento, a falta da especialização me trouxe até uma dificuldade profissional. Mas hoje, quando a gente tem um olhar de liderança, que a gente fala muito desse olhar sistêmico e estratégico, eu percebo que essa bagagem toda me ajudou demais.
Aí fui para um banco em São Paulo trabalhar em tecnologia, né? Fui fazer pós em marketing, fui trabalhar nesse banco em tecnologia, onde minha carreira profissional começou a deslanchar. Na verdade, fui para um segmento onde eu não conhecia nada, né? Fazia ata de reunião e não fazia a menor ideia quem eram os termos técnicos usados, né? E aí eu brinco que uma vez eu entrei numa reunião e as pessoas falavam muito de um nome na época. E era uma plataforma. E ela chamava Altair. E um dia eu cheguei no andar, só tinha homens naquela época, né? Mais de 20 anos atrás, disse, gente, eu preciso achar uma pessoa, porque todo mundo fala dele na reunião. Eu preciso colar nele, porque é com ele que eu vou aprender. É o Altair. Bom, até hoje, eles me encontram 20 anos depois e perguntam se eu encontrei o Altair, que era a plataforma. Mas foi um grande aprendizado trabalhar em tecnologia. Nós implementamos sistemas, né? Eu fazia parte eu era PMO, depois eu virei gerente de projetos. E a gente fez aí o tombamento de 2 grandes bancos, então foi uma escola muito boa. Depois voltei para Jundiaí, eu fui trabalhar em São Paulo, depois voltei em Jundiaí, para Jundiaí. Assumi uma diretoria na prefeitura. Fui diretora aqui na cidade de Jundiaí, depois fui para uma campanha política até que eu fui então parar na construtora, que há 10 anos hoje eu trabalho. Comecei numa área de relacionamentos, gerindo a área de relacionamento, e hoje eu tenho 5 áreas, entre elas o RH, que eu tive aí a missão de implementar mesmo não sendo da área de RH. E quando eu olho para a área, eu entendo o quanto eu gosto de ser humano, né? E eu brinco, se eu olhasse para trás, talvez eu tivesse feito RH, porque eu me conectei muito com essa área. Eu digo que quando a gente no papel de liderança, nós precisamos primeiramente gostar de gente, né? E tá tudo bem se você não gostar, né? Tá tudo bem se você quiser trabalhar, muitas vezes você só tecnicamente, se desenvolver tecnicamente numa carreira em Y, e tá tudo bem, né? Mas eu acho que essa consciência de gostar das pessoas precisa estar claro, porque as pessoas trazem um nível de complexidade quando você assume um nível de gestão. Você vai ter que lidar com os seus problemas, você vai ter que lidar com os problemas do outro, que é da sua gestão, né? Que é da sua equipe. Você vai ter que entregar metas, porque tem uma empresa que precisa faturar. No meio dessa trajetória, eu virei diretora desse cemitério, que faz parte do grupo. Fiquei 12 meses nesse cemitério, que foi um grande aprendizado. Um lugar onde eu fiz uma implementação de liderança humanizada, dizendo que a gente pode ser o suporte, que quem ganha, na realidade, fomos nós, né? Fui eu. Podendo ser um suporte no momento da maior dor que um ser humano pode sentir. E ali a gente vê que a liderança humanizada faz toda a diferença, que é o olhar para o ser humano, né? O olhar além daquele cliente, além daquele colaborador, além do crachá, mas é aquele ser humano ali atrás que está sentindo uma dor e que você, no papel de liderança, seja como gestor, empresário ou diretora, pode ser útil na vida de alguém. Nossa. Mas eu tive uma trajetória que não foi pequena, que me ajudou a chegar até aqui com bastante dificuldades, algumas facilidades. Pessoas que me mentoraram, né? Eu digo que a gente não chega sozinho em lugar nenhum, que a gente tem sempre um suporte, seja equipe ou seja mentores, que me ajudaram a chegar até aqui. Nossa, que incrível, incrível. Muito, muito bonito de te ouvir, Obrigada. Assim. Parabéns pela trajetória, pela carreira. Muito obrigada. E é muito legal porque, olha que você trouxe a primeira parte, a questão do estudo, né? Quanto que é importante isso na nossa vida, assim. Hoje a nossa empresa aqui, um dos valores é o aprendizado constante, que eu, depois de alguns anos, eu comecei a puxar isso pra mim. E aí eu comecei depois essa autoanálise, né? De tipo assim, por que esse valor é importante? E meu pai e minha mãe, eles são nordestinos, vieram do Ceará pra cá e tinham só a 4ª série, né? E meu pai sempre, priorizou o estudo, porque muito como sábio, foi né? algo que faltou para ele, assim, ele teve algumas oportunidades de trabalho que ele não conseguiu obter resultado porque ele não tinha o estudo, precisava de uma formação ali inicial, ele não teve, isso frustrou muito ele, então ele sempre priorizava isso em casa. E ele tinha uma frase que eu nunca vou esquecer, ele já não é mais vivo, e ele falava assim: filho, estuda para aprender. Estuda para aprender. Você tem que ir lá, estudar e se dedicar, porque quando você aprende, você vai ter mais resultados, você vai conseguir crescer. E era um negócio assim, eu podia pedir qualquer coisa para ele. Muitas vezes financeiramente não dava, né? Sim. Mas estudo foi uma coisa assim que só não dava mesmo quando realmente não tinha condição. Mas, quero fazer um curso de tal coisa, vai. Então isso é um negócio que ajuda muito e eu sou muito grato também. E isso
a gente vai buscando crescer e continuar, então faz muito sentido, é muito Sem legal. dúvida. É a nossa ancestralidade deixando pra gente tudo que eles passaram para que a gente pudesse chegar até aqui, né? E eu digo que a minha avó era muito sábia, ela dizia, enquanto você respirar, você vai ter algo de novo para aprender. Nossa, então, a gente, todos os dias, nesse momento a gente está aprendendo alguma coisa com a história de alguém, com a experiência de alguém. Eu acho que isso é o autodesenvolvimento, né? Quando a gente olha pra gente e se abre para esse lugar. Porque quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente compreende o outro. E eu digo que quanto mais a liderança se desenvolve, seja ela no papel que for, seja ela no papel de empresário, no papel da liderança, mais eu consigo me conectar com as pessoas, mais eu consigo fazer uma liderança humanizada com esse olhar. E aí os resultados vão vir. Porque esse ser humano vai se sentir valorizado, ele vai se sentir prestigiado. Porque muitas vezes algumas coisas que a gente carrega não permite, né, que a gente faça uma gestão humanizada, né? O nível de perfeccionismo, o alto nível de exigência, né? Muitas vezes nesse papel a gente tira do outro a oportunidade dele fazer o seu melhor. Porque eu acho que o meu jeito é o melhor por conta do meu nível de exigência e perfeccionismo, que geralmente vem lá da infância, né? Quando o pai ou a mãe é muito exigente. E eu gosto quando eu falo isso de dizer, nossos pais não têm culpa de nada, né? Os nossos pais deram muito mais até do que eles receberam, né? E hoje nós temos que ser gratos e reconhecer essa força. E se a gente achar que precisa ajustar, tem um monte de ferramenta para a gente olhar para isso, né? E aí se autodesenvolver para que a gente possa então amadurecer como pessoa e como profissional. Perfeito. Excelente. Eu escutei você falando sobre o gosto por RH que veio depois de uma jornada muito grande e como a jornada não foi linear. A única coisa que eu fiquei pensando foi, caramba, que bom que não foi linear e que bom talvez que você não fez RH lá atrás, porque talvez você tivesse a visão mais, entre todas as aspas, rasa. Toda essa sua bagagem, todo esse relacionamento que você teve em ambientes diferentes, funções diferentes, níveis hierárquicos diferentes, deve ter te exposto a muitos tipos de relações para que daí, então, no momento certo, você acessasse o RH com um repertório gigante, né? É uma mochila aí, assim, carregadaça de... Sem dúvida. Sem dúvida. Ferramenta. Na verdade, a experiência me ajudou muito, com certeza, dessa facilidade de, por exemplo, eu faço gestão de várias áreas diferentes. Então, eu cuido do RH, eu cuido a gente fala do administrativo ali de facilities, que é tudo, é portaria, recepção, é jardinagem, é cozinha, portaria, eu cuido do CEDOC, que é central de documentação, de toda a documentação que a empresa cuida, eu cuido do relacionamento com o cliente. Então, assim, essa facilidade em transitar pelas áreas foi realmente de uma experiência, de uma bagagem, de uma facilidade de ser generalista. E o que me trouxe o olhar aí no RH era que eu não queria repetir gestões pelas quais eu passei. Né, gestões que muitas vezes uma delas em específico me adoeceu. E quando eu assumi, quando eu tive essa oportunidade da diretoria, e ainda eu brinco, eu disse que quando eu recebi, o diretor me chamou e disse, Vivi, nós precisamos implementar o RH. A pergunta que eu fiz para ele era, o que o RH faz? Eu disse para ele, não sei nem o que o RH faz. E eu lembro de uma resposta que ele me deu, que foi, o que o RH faz é fácil a gente descobrir. Ele falou, mas o principal é que você gosta de pessoas. E quem gosta de pessoas vai dar conta de fazer. Nossa, que visão e também foi dele, muito, né? ele é incrível, né? Na verdade, eu digo que se a gente conseguiu chegar até aqui também, é por conta de todas essas pessoas que acreditam na gente. Né, que dá essa oportunidade, que dá essa autonomia com responsabilidade e que diga, vai lá, porque eu sei que você dá conta de fazer. Porque quando eu assumi o memorial, eu assumi como diretora, respondendo para um conselho, e eu tive medos, né? Nós somos seres humanos. Claro. As emoções estão ali, né? Eu tive medo, eu tive insegurança, eu digo, eu vou ficar com a construtora mais o cemitério, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Como é que eu vou gerir um cemitério? Como eu vou gerir uma área comercial onde eu nunca fui gestora? E quando você tem esse suporte, né? Eu tive um grande suporte deles, a gente vai aprendendo juntos, vai errando e vai acertando, vai mapeando aquilo que a gente não pode errar na gestão de riscos, que é muito importante como, né, líder, a gente entender que o risco a gente precisa estar sempre mapeando, porque um deslize pode causar grandes impactos, mas mapeando isso. E aí eu consegui, com toda essa bagagem, transitar e olhar para o RH dessa forma. Seja gerindo colaboradores dentro de uma construtora, seja mentorando empresários que eu tenho hoje, ou olhando para colaboradores que trabalhavam dentro de um cemitério. E quando eu palestro, eu digo, eu vou contar para vocês o que eu aprendi de liderança num cemitério.
né? E é algo que a gente não imagina, né? E ali foi toda uma reestruturação, foi aprendendo com eles, né? Ensinando aquilo que eu sabia, mas aprendendo muito mais, aprendendo sobre o olhar na dor que o ser humano sente, no colaborador que precisa participar de um processo, né? Que precisa fazer parte. Nós tínhamos um problema de campo que era muito difícil de resolver. E quando eu cheguei, as minhas lideranças sempre foram: vou conhecer a todos para então decidir como é que a gente vai começar a botar as pessoas certas na cadeira certa. E aí eu comecei a fazer alguns cafés da manhã, me apresentando, contando a minha história, eles a deles. E eu passeava pelo campo e um dia, conversando com o sepultador, eles me chamaram e me disseram: patroa, a gente tem aqui hoje uma solução para um problema que está acontecendo. E então eles me passaram e a gente conseguiu resolver um problema. E eles disseram, eu disse: mas por que vocês me posicionaram antes? Ah, porque a gente nem sabia que podia conversar com vocês. Né? Então, quando a gente derruba esse muro, né? Quando a gente entende que todo mundo é importante na função, independentemente da função que você executa, quando você olha para as pessoas, o resultado financeiro ele vem, né? Porque nós deixamos de pagar consultorias, resolvemos um problema que estava ocorrendo na época e conseguimos olhar para isso. Você imagina a satisfação desse colaborador, né? De ter sido reconhecido na sua função, independentemente o que ele faz. Então, essa trajetória me trouxe isso, porque muitas vezes eu passei por isso. Muitas vezes eu quis participar, muitas vezes eu quis me posicionar e não era reconhecida no meu papel. Então, quando a gente olha para esse lugar, a gente sabe que a gente tem muito para aprender, né? O tempo todo, independentemente de onde você chegou ou qual cargo que você tenha. Nossa, é muito. Assim, é maravilhoso isso. Assim, é música para os meus ouvidos. Sabe uma coisa que você estava falando, assim, e faz muito sentido, e muitos empresários e empresárias não têm essa visão ainda, né, de cuidar de pessoas que o resultado vai acontecer realmente. Eu tinha um cliente de consultoria que ele reclamava muito, assim, a gente fazia a parte financeira, negociação dos débitos e tudo mais, e ele assim: cara do céu, eu tô com as máquinas não param de quebrar, os funcionários tudo uns cabeção que quebra as máquinas e tal. E aí ele falava assim: viu, eu chego na empresa já com cara fechada para mostrar para eles que eu não tô de brincadeira, já nem cumprimento ninguém, já subo na minha sala e já... Aí um dia eu olhei para ele e falei assim: você sabe que as máquinas quebram porque, na verdade, o seu funcionário queria que você quebrasse o pé, cara, que você caísse da escada e ficasse machucado, porque, pô, você não olha no olho do cara, você não chama ele pelo nome, ele nem sabe se você sabe o nome dele. Vamos fazer diferente. Começa a cumprimentar ele, chama pelo nome, faz um café da manhã. E aí ele meio assim começou a fazer. Resultado: 27% de economia na manutenção, colaboradores, na manutenção das máquinas. O time ficou mais feliz. E aí eu usei esse exemplo porque eu tive um gestor na época do banco que, quando eu acabei de entrar, assim, eu era primeiro cargo ali, eu ficava de alequinho ajudando o pessoal no caixa eletrônico, né? E do nada chegou um cara assim, segunda-feira de manhã, me cumprimentou. Ô, menino, bom dia, boa semana pra você aí, tudo de bom. E aí, assim, eu tava ajudando uma senhora a sacar, e aí eu fiquei meio assim: quem que é esse cara? Porque a agência era muito grande, tinha muitos funcionários. Aí ela é seu chefe? Aí eu falei: eu acho que é. Porque eu tinha a minha primeira semana no banco, assim, eu não conhecia todo mundo ainda. E aí eu falei: eu acho que é ela. Nossa, que legal, eu queria ter um chefe que me dá bom dia, assim. E eu fiquei com isso na cabeça, falei: ó, que legal, tipo assim. E ele fazia como isso marca? Fazia isso toda semana, não era todo dia, porque nem sempre ele estava na agência e tal, a agenda dele era bem cheia também, mas assim, era um ritual, toda segunda-feira ele ia lá, cumprimentava, então a gente até esperava: cadê o cara para vir aqui, né? Então, cuidar das pessoas, olhar e falar é um negócio que não tem... não te custa nada. Exato. Né? Não te custa absolutamente nada, te custa tempo. E quando eu defendo, eu tenho uma tese que são duas. Uma, primeiro, que o colaborador ele precisa pertencer. Sim, concordo. Né? Uma lei sistêmica, ele precisa pertencer. Hoje, mais ainda, as pessoas reclamam das gerações, mas as gerações viram seus pais adoecerem numa liderança. Trabalham 10, 12 horas por dia sem tempo. Eles não querem mais essa liderança. Exato. Se nós não mudarmos o formato de liderança, o formato de gerirmos as pessoas vão continuar dizendo que não tem mão de obra.
E eu garanto que existe. Se você tudo é difícil, não tem realmente alguns segmentos que são mais difíceis pelo tipo de mão de obra. Mas outros não. Por quê? Porque hoje estamos todos exigentes, né? Se nós, na minha geração, já estamos olhando para isso, imagina a geração nova. Elas querem pertencer, elas querem ser ouvidas. Eu vim de uma geração de ter. Eu tinha que ter faculdade, ter pós-graduação, ter carro, ter apartamento, ter cargo, né? Ter evolução profissional. Eu tinha que ter, né? Reconhecimento. E assim, a gente tinha que. Eu não tinha muita outra opção. Eles vêm de uma geração deles querem ser, né? Concordo. Ser pertencentes, sentirem pertencentes, serem ouvidos, né? Conseguirem participar daquele movimento. E eu tenho na minha equipe hoje, em torno de 65, 70 pessoas diretas, né? E 400 indiretas que a gente faz a gestão. E dessas pessoas eu tenho de 16 a 73 anos. Nossa, que legal. Então, quando alguém me diz assim, você tem problema de gerenciar gerações diferentes? Nenhuma. Porque o mais jovem, ele me traz velocidade, né? Ele me traz tecnologia. O mais experiente me traz sabedoria. E quando eu uno as duas coisas, eu tenho o melhor do ser humano. Estouro. Assim como o homem e a mulher, né? Assim, eu tenho homens e mulheres e a gente vem com energias diferentes. E quando eu uno essa energia, essa sabedoria, essa velocidade, eu só tenho resultado. E quando eu vou saber disso? Quando eu começo a olhar para mim e entender como essas pessoas funcionam. Porque até eu não entender, quando eu não entendo a minha emoção, por que eu sinto medo, como é que eu vou, quando um colaborador chega em mim dizendo que ele tem uma insegurança, como é que eu vou resolver a insegurança dele? E eu só consigo fazer isso, porque eu não trabalho no operacional. E eu escuto um monte de gestor dizendo que, imagina, eu nunca vi ninguém saindo do operacional, mas eu também nunca vi gerente nenhum fazer liderança humanizada com resultados se ele não sair de trás do computador. Tem que andar, né? E você vai transitar entre o tático, o estratégico, tático e o operacional. Você sim vai ter algumas tarefas para fazer, mas se você estiver fazendo alguma tarefa que qualquer colaborador da sua equipe deveria estar fazendo, você é o colaborador mais caro da tua equipe e você está deixando de olhar para quem? Para as pessoas. Porque as pessoas precisam ser ouvidas e atentamente. Né? Então, quando alguém senta na tua frente, você precisa ouvir atentamente. Se você estiver ali no computador com um projeto para entregar, com planilha para fazer, você não vai nem conseguir ouvir. E aí você começa a distanciar essas pessoas. Então, eu tenho um caso de um menor aprendiz que ele chegou em mim e disse, Vivi, tô fazendo um processo, tô achando que tá demorando demais. E eu trouxe uma solução, porque isso é outra coisa, a responsabilidade da gestão. Treinar as pessoas para trazerem soluções. O mundo vai ser das pessoas que resolvem problemas. Exato. Você, como líder, tá treinando a tua equipe para resolver problemas ou você tá querendo resolver tudo para ser indispensável, para ser insubstituível? Da pátria, né? A minha equipe precisa ser melhor que eu. Na minha ausência, a minha equipe precisa tomar decisões que eu tomaria, porque eu posso precisar me ausentar. Seja lá pelo que motivo for. O empresário, eu digo pro empresário, se a sua empresa está se a pergunta para a sua empresa funciona sem você? E a resposta for não, sua empresa está fadada a quebrar. Porque você pode ter um problema de saúde inesperado, você pode ter uma ausência que você precisa, enfim, se ausentar, e você, teoricamente, deveria, no mínimo, conseguir tirar férias, sem que a tua equipe te acesse. Então, você faz isso quando você treina a tua equipe. Quando você bota as pessoas certas, na cadeira certas, né? Tecnicamente preparada, mapeando riscos, dando autonomia com responsabilidade e confiando que ele vai fazer melhor, sendo treinado. E aí ele me disse, eu disse, e qual a solução? Olha, se eu fizer assim, eu vou diminuir tanto tempo e eu acho que vai dar certo. Falei, ótimo. Ele falou pra mim, se não der certo? Eu falei, eu corrijo. Nós estamos aqui pra isso. Incrível. E ele foi, tentou, deu certo, diminuímos o prazo, né? Ele ficou muito satisfeito dentro da função e do papel dele, eu muito mais, né? Porque tô ali entregando mais com a mão de obra que a gente tem, com o intelecto, porque quando a gente sai do operacional, a gente tá usando nossa capacidade intelectual. E eu escuto um monte de gente dizendo assim, mas eu não conheço liderança que não sai do operacional. Desculpa, você não tá sabendo gerir pessoas, porque gerir pessoas dá trabalho. É complexo. A pessoa vai chegar em você e vai dizer, eu não consigo. E você, como liderança, vai ter que entender como empresário por que aquela pessoa não consegue.
como você pode ajudar ela a conseguir. E às vezes né? ela vai dizer assim, eu tenho medo. Medo de quê? Medo de não dar certo. Ok, eu tô aqui para te ajudar. E quando você não se coloca nesse movimento, você às vezes não tá fazendo o seu papel, que é desenvolver pessoas. Porque a liderança e o empresariado, ele precisa desenvolver pessoas. E às vezes a gente não sabe, a gente não conhece o medo, a gente tem medo e não sabe o que fazer com ele. É isso aí mesmo. E aí eu tenho um exemplo de uma pessoa da minha equipe, que recentemente eu tenho uma da área da cozinha, e a cozinheira pediu para ir embora, que ela voltou para o Nordeste, que o filho foi para lá, e a gente automaticamente ia colocar a meio oficial como cozinheira e a ajudante de cozinha como meio oficial. Eu chamei a nutricionista e disse, conversa com as meninas e já faz o ajuste. Ela devolveu para mim, Vivi, mas a fulana não quer. Eu disse, mas por que ela não quer? Ela disse que ela não quer. Eu falei, mas ela era para sair de ajudante para ir para meio oficial. Eu falei, mas ela já faz isso. Mas disse que ela não quer. E aí, qual era o meu papel? Eu vou lá entender. Agora, se eu tô atrás de um computador, tendo que prazo para entregar planilha, projeto, seja lá o que for, eu tenho tempo para fazer isso? Você vai falar troca, né? O que é mais fácil? Tá bom, contrata outra. Exato, abre o O processo. que é mais fácil? Né? Hoje. Tá tudo bem, ela não quer abrir a vaga, contrata alguém. Aí as pessoas falam, como que funciona engajamento? Engajamento é o olhar além do crachá. E eu Nossa, que desci boa essa frase. e chamei ela e disse, o que tá acontecendo? Por que você não quer? Se eu tenho medo. Não, Vivi, eu não quero. Tá bom, tá tudo bem, eu respeito se você não quiser, mas eu preciso saber o porquê. Se porque eu tenho medo. Medo do quê? Medo de dar errado. Errado o quê? Se a gente fizer o arroz e queimar, falei, bota macarrão. E se queimar o bife, bota ovo. Eu vou estar aqui pra resolver qualquer problema. Nossa, gente, já pensou no calanto desse colaborador, Aí gente? ela Isso é chorou incrível. e me disse, nunca ninguém acreditou em mim. Isso é infância. Ai, gente, hoje eu tô muito emotiva, eu já quero chorar. Eu tô Caraca, quase me chorando emocionei desde o também aqui. primeiro episódio. Assim, isso é infância. E se eu não soubesse disso, se eu não tivesse ido me desenvolver, se eu não tivesse ido não, porque eu ainda continuo me autoliderando, entendendo o que as emoções faz comigo, eu não teria condições de fazer isso. Ela assumiu, tá feliz. Agora pergunta pra mim qual é o nível de engajamento. E a transformação, porque, cara, imagina o que você ajudou a desbloquear na família dela, porque talvez a partir desse momento, se ela tem filhos, Sem dúvida, ela tem marido, então assim, talvez até agora ela pode olhar diferente para a família dela e falar, agora eu posso. Exato. Então talvez até um nível ali familiar Sem ali dúvida. de uma vai mudando o processo. Nós então assim, impactamos a vida, não é só de quem tá com a gente. eu falo muito isso aqui. A gente impacta a vida de uma família toda que tá ali atrás. E é uma responsabilidade da empresa ajudar no desenvolvimento do colaborador, porque é uma troca, né? Hoje a gente vê muitos empreendedores, eu tô repetindo a fala do outro episódio, né? Que assim, a gente vê muitos empresários, empreendedores reclamando, né? Até gestores também, líderes, que não tem mão de obra qualificada, a galera não tá engajada e tal. A gente até falou disso mais cedo. Mas a gente não tem ainda esse trabalho de tipo assim, cara, mas eu tô gerando um ambiente confortável para esse Essa é cara. uma responsabilidade nossa. Eu tô preparando o ambiente, porque é o que você disse no início, tipo assim, a gente tá passando um momento que todo mundo tá tendo uma evolução. Então as gerações que estão chegando agora tá num nível a mais do que o meu avô, e depois o meu pai e eu espero que os meus filhos tenham uma outra condição. Então, se eu não me adaptar, eu vou ficar para trás. E aí eu tenho que entender que eu tenho que preparar o jardim pro beija-flor vir. Eu não tenho que ficar atrás dele ali, que eu vou gastar muita energia e não vou conseguir. Como é que você vê beija-flor? Você não acha beija-flor. Mas se eu colocar várias flores aqui e preparar o meu jardim... Colocar água com açúcar, ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Por quê? Porque o ambiente é favorável, né? Ali é gostoso, ele vai querer estar ali, né? Eu Isso é acho que importante. vocês vão se lembrar. Eu digo o seguinte, as empresas agora, elas vão precisar criar um ambiente, uma cultura que
chame a atenção das pessoas, como era em grandes empresas há um tempo atrás. Nós tínhamos sonhos de trabalhar em grandes empresas, porque elas se posicionavam dessa forma. Você falava, eu tenho o sonho de trabalhar na empresa X. E hoje nós vamos precisar olhar para isso. Você vai precisar preparar a sua estrutura, a sua cultura, né? Olhar para a cultura da empresa para conseguir criar o desejo das pessoas de trabalharem na sua empresa. E eu digo isso porque, assim, não de forma... não intimidando, né? E tentando ser humilde, mas dentro daquilo que eu costumo fazer. Assim, eu não tenho turnover na minha equipe. Eu não tenho absenteísmo na minha equipe. Porque a gente trabalha com olhar no colaborador. Se eu percebo que ele não está bem, eu mando ele para casa. Se eu percebo que ele não está bem de saúde, que ele está com um problema familiar, eu sento com ele e digo, tem algo que eu posso fazer por você? Nossa. Tem algo que eu possa te ajudar? Né? E às vezes é uma palavra que você diz que você muda o ambiente do outro, a vida do outro, o olhar do outro, porque nós nos envolvemos na liderança para isso. Nós chegamos no cargo de empresários para isso. Nós temos um sonho. Né? Líderes e empresários têm sonhos, têm propósitos grandes, né? Têm missões. Por isso que a gente entra nesse lugar. Sim. Então, o nosso maior papel, eu acho, né, essa é a nossa responsabilidade, é desenvolver essas pessoas para que na sua ausência elas estejam ali com um olhar de dono. Porque você só consegue desenvolver as pessoas para um olhar de dono com o engajamento. Porque a motivação, ele pode trazer da casa dele, mesmo num ambiente ruim. Que a motivação pode ser o sonho de comprar uma casa, pode ser o sonho de trocar um carro, pode ser o sonho de ter um filho, pode ser aumento o sonho... de salário. Aumento de salário. É um sonho, é algo pessoal. E aí, mesmo que eu esteja num ambiente ruim, que eu não goste, que eu não esteja satisfeito, eu levanto todos os dias pela minha motivação. Pelo que eu procuro. Mas o engajamento não. Essa é a responsabilidade da liderança, da diretoria, dos CEOs, dos empresários, né? Criar um ambiente engajado, treinando a liderança para ter esse olhar além do crachá, entender que ali atrás tem um ser humano que tem sonhos, que tem desejos, que tem seguranças, que muitas vezes não sabe nem o que está fazendo, nem porque está sentado ali. E nós temos que ter esse olhar. Né? E essa é a grande questão. É impossível um gestor, um líder, um executivo, enfim, conseguir fazer isso sem antes ter feito isso consigo próprio. Sem dúvida. Ele só consegue identificar o medo, a insegurança, um comportamento que não está condizente, se ele consegue identificar isso nele mesmo. Sem dúvida. Né? E isso é uma coisa que, infelizmente, ou felizmente, porque tem muito mercado para você que educa a liderança, para a gente falar com esses empresários sobre o quanto, ok, você está com dificuldade no externo, vamos olhar para o interno. O seu externo vai te mostrar o teu interno, né? Eu criei um método chamado VOP, né? Que é você, organização e pessoas. Então, você só consegue seguir para organização se você olhar para você. Exato. Se organizar primeiro, você vai ter que se organizar primeiro. Você vai ter que entender. Quando eu sei que o outro sente um medo, onde eu já fui olhar o porquê que eu sinto medo, é muito mais fácil desenvolver o outro. Quanto tempo isso durou? 10 minutos. Quanto de engajamento eu tenho? Não dá para mensurar. Exato. E não é bobeira, né? Não, eu vejo que muitos resultado. Empresários acham que o pilar você é perfumaria, é a frescura, é papinho de coach, não sei o quê. Mas, gente, não é. Não é. Faz uma pesquisa, de verdade. Acho que esse é o método de pesquisa mais antigo que tem. Estuda os casos que obtiveram sucesso e pesquisa o que mudou de verdade. É o autoconhecimento, é a base, é o pensamento crítico, é a autopercepção, mentalidade. Se o empresário não estiver disposto a desenvolver isso, ele nunca vai conseguir desenvolver pessoas. E o que o cara tem que entender também é que toda relação é sempre com pessoas, porque nenhum colaborador sai de uma empresa por conta do CNPJ. Não. O cara não fica doente na empresa dele, por conta do CNPJ. Ele não pede para sair, ele não processa uma empresa por conta do CNPJ. Ele processa o gestor, a pessoa que é o líder, ele sai por conta, muitas vezes, de uma questão pessoal com quem está liderando. Então, se o gestor, o dono da empresa, o líder, não sabe se conhecer, não entende como lidar com essa pessoa, ele vai levar o CNPJ para o buraco. Sem dúvida. Porque CNPJ não quebra.
Não. Quem quebra é o dono. Exato. É o dono que não tem capacidade de cuidar do dinheiro, de cuidar das emoções, de cuidar das pessoas. Ele que não consegue, muitas vezes, por conta que ele tá ali perdido, ele não busca ajuda, e aí ele vai tomar decisões ruins. De não reter um talento, de não ajudar as pessoas, de não buscar se aprimorar. Então, no final do dia, é sempre pessoas. Sem dúvida. E o método é esse, é você, organização e pessoas. Não dá para olhar para as pessoas sem olhar para você e para a organização, né? Porque você vai precisar saber onde colocar essas pessoas. E quando eu digo pessoas, é lá da tua casa. Não são só as pessoas do que você trabalha. Você como empresário, como empresária, você tem lá um acordo com o parceiro, com a parceira, com a companheira, porque vai ter que trabalhar até mais tarde. Como é que nós vamos fazer os acordos, né? Como é que eu olho de forma humanizada para tudo isso? E eu digo sempre que vocês falaram aí de mentalidade, né? E é algo que eu venho falando muito. Nós precisamos mudar isso nos colaboradores. Eu tive uma colaboradora que você a conhece. Ela trabalhou comigo 5 anos e ela entrou numa situação delicada comigo, para trabalhar comigo, né? Numa situação financeira complicada, morando num lugar que não queria. E a gente foi trabalhando. Eu sempre trabalho muito com a minha equipe, a gratidão. A gratidão. A gente tem que agradecer pelo que nós temos hoje, nesse momento. E a gente tem muita coisa para agradecer desde que a gente acorda. Né? A gente abre os olhos, está enxergando, a gente vira, sai de uma cama onde eu dormi numa cama, eu tenho um teto que me cobre, eu tenho as pernas para levantar, eu tenho uma roupa para escolher, eu tenho um alimento para comer, eu tenho um lugar para ir trabalhar, eu tenho um cabelo que eu posso pentear, eu tenho um dente que eu posso escovar, eu tô com saúde, minha família... Tem muita coisa que a gente pode agradecer, né? E quando eu falo disso, eu passei momentos difíceis depois de um processo de Covid, né? Fiquei 11 dias hospitalizada. Depois eu tive miocardite, eu perdi 85% do meu cabelo, eu precisei usar uma peruca. E isso me abalou muito. E hoje eu olho para isso e sou grata, né? Porque isso mexe com a nossa autoestima, né? A mulher principalmente. E aí, então, quando ela veio trabalhar comigo, eu falo muito sobre isso. A gente precisa ser... Tá difícil, vamos agradecer pelo que a gente tem agora. E ela se desenvolveu, né? Conseguiu comprar um apartamento novo, um carro novo, abriu uma empresa. E foi empreender com o marido, né? E hoje, assim, tá arrebentando. E isso é um orgulho, né? De olhar e dizer que bom que eu estava ali, que eu fui o meio, né? Para poder auxiliar, para poder olhar, para dizer vai, não desanima, não vai ser fácil, mas eu sei que você consegue. E esse é o nosso papel. É claro que eu não queria perder uma colaboradora como ela, porque ela era espetacular. Mas eu fico muito feliz de ver as pessoas prosperando, né? E aí eu digo assim, a minha equipe precisa ser melhor do que eu. Eles precisam... Eu quero treinar essa equipe para que eles evoluam, né? Para que eles cresçam financeiramente, para que eles cresçam intelectualmente, para que eles compreendam que eles podem chegar onde eles quiserem. Onde eles quiserem. E eu acho que esse é o nosso papel. Eu vou furar a bolha desse papo de gestão e liderança um pouco e falar de espiritualidade, mas não de crença religiosa nenhuma. Eu me emociono de ouvir você falando, porque o quão maior do que cada um de nós isso é, né? O Sem tamanho dúvida. da diferença que arrepiada. você consegue fazer na vida dessa pessoa, o quanto isso realmente exponencializa, o quanto isso verdadeiramente é espiritualidade aplicada na nossa vida. Sem dúvida. Eu tô falando sobre isso porque eu tô fazendo um curso recentemente nessa questão de espiritualidade. Eles falam sobre a coisa da ação, sobre a coisa de a gente realmente ouvir, aprender, estudar e proporcionar caridade, transbordar. E caridade, às vezes a gente tem uma coisa de ser, né, vou ajudar o fulaninho lá no final, e não é o quão caridosa é essa energia de apoiar alguém, de fazer a pessoa olhar por um outro prisma Servir, e lá né? na frente servir, ver que aquilo realmente virou, e olha, pensando realmente sistemicamente e exponencialmente. Ela, com certeza, tem um registro ali que se alguém algum dia cruzar a vida dela e precisar de uma palavra positiva, ela vai ter uma história que reforça. Isso, para mim, é mágico. E replicar, né? Porque quando eu recebo e entendo que eu saí do A para o B, né? Eu saí daqui e tô aqui. Então, eu entendo que eu posso replicar isso. Eu vou fazer isso com outras pessoas. E é nessa proporção que a gente ganha. Porque eu acredito nisso. Né? Para mim, liderança é servir.
né? Liderança é estar disposto a olhar para o outro no papel de ser humano, né? É por isso que eu digo que além do crachá, é o olhar além do crachá. Porque até o crachá, eu tenho uma descrição de cargo que ele sabe que é uma parceria, que ele foi contratado para fazer isso. Então, eu sento o contrato, ele lê a descrição de cargo dele e sabe o que ele tem que fazer. Isso é parceria. Ele executa, a empresa paga. Ponto. Dentro do conhecimento, das habilidades e das atitudes, eu contratei, ele vai executar. Mas é nisso que a gente vai acabar? Isso, né? É só isso? Isso não motiva ninguém, isso não engaja ninguém. Né? Aí eu escuto, como que eu faço para treinar os meus colaboradores a olharem como dono? Quando você olhar para ele como ser humano. Como você entender que você é capaz de, numa palavra, numa atitude, num gesto, mostrar para ele que ele pode mais. E que você tá ali para ajudá-lo. Né? E eu digo mais. Isso a gente chama de liderança humanizada. Que é o olhar no ser humano para tomadas de decisões. Mas não é só ser bonzinho. É termos os acordos inegociáveis, porque essa empresa precisa dar lucro. Sim. Senão a gente não tá aqui. Né? As empresas, senão você fecha, vai abrir uma ONG, uma entidade, vai trabalhar para ganhar um pontinho a mais lá em cima. Né? Fora isso, você precisa aprender a liderar de forma humanizada com acordos inegociáveis, porque eu também vou ser cobrado, eu também tenho uma empresa que precisa dar lucro. Como que nós vamos fazer isso junto? Né? Não é só oba-oba. Senão alguém que tá me ouvindo aqui falar que bonito, né? Senão o romantismo vai acontecer. Senão a gente tá falando da parte romântica e não tem a parte romântica. Porque quando eu tenho que gerir humanamente, eu vou ter que olhar pra mim dói. E quando eu tiver que fazer os acordos inegociáveis, a coerência precisa existir. E aí facilita tomar decisões também, porque muitas vezes uma empresa que tem busca ter essa visão, às vezes fica assim, mas como é que eu faço um desligamento? Como é que eu faço um corte? Como é que eu ajusto ali? E faz parte do processo também tomar as decisões difíceis. Sem dúvida. Entender que às vezes para manter o corpo ativo, às vezes você vai perder um dedo e tá tudo bem. Então assim... Como que eu faço isso, né? Criando o processo de feedbacks, né? Dizendo para a pessoa claramente, honestamente, de forma gentil e elegante, dentro de um processo, como que ele pode se desenvolver, algo do teu ponto de vista de liderança que é importante, perguntar o que ele acha, traçar planos de ação para que isso aconteça. Porque quando você vai desligar uma pessoa que ela já sabe o porquê, ela não tem, ela no final das contas ela diz pra você, realmente eu imaginei que isso fosse acontecer. Eu tenho um amigo que ele fala que quando o colaborador é desligado e ele toma um susto, a liderança errou. Sem dúvida. Porque eu concordo com ele. Se você não deu sinais pra ele, tipo assim, vamos lá, você foi dando touch points, assim, ajusta aqui, preciso disso aqui. Aí, vamos lá, o nosso combinado. Você consegue ir até aqui? E a pessoa vai, às vezes, ela não quer. Ela, então tá bom, então não tô disposto, então tá bom, agora vamos finalizar o nosso contrato. Ele já esperava, já mesmo, porque o que você queria já não tava mais dentro das minhas expectativas, e aí tá tudo bem, rescindir. Quando a pessoa fica com os olhos desse tamanho, louco, você vai me mandar embora? Mas como assim? Tipo, não tô sabendo o que aconteceu, porque as expectativas não foram alinhadas. Às vezes ele tá achando que tá entregando 100%, o líder olhando e falando, nossa, mas tá entregando só 30%. Se você não me disser, eu não vou saber. O óbvio precisa ser dito, né? Não existe o óbvio, né? Não existe o óbvio. E foi muito interessante porque nós criamos um programa de menores aprendizes para capacitar internamente menores aprendizes. E eu fui falar para eles que não existe o óbvio. E sem treino, tinha uma tampa vermelha, tinha alguma coisa vermelha. Nós estávamos em 15 mais ou menos, eu disse assim, então algo que eu quero que vocês levem para a vida de vocês, o óbvio não existe, nós precisamos dizer o óbvio. Por exemplo, quem acha que essa tampa é vermelha ergue a mão, 14 ergueram e eu não tinha nem combinado. Aí eu olhei para o menor aprendiz e disse, que cor que você acha que é isso? Ele falou para mim, é marrom. Aí eu disse, por quê? Ele falou, porque eu sou daltônico. Caraca! Aí eu falei, olha, se eu tivesse combinado, não teria dado certo. Vocês entenderam que o óbvio não existe? Então nós precisamos dizer. Eu tenho certeza que eles nunca mais esquecerão desse dia. Putz. Porque eu nem tinha combinado, porque eu não sabia. Mas olha para vocês verem, né? Como a energia leva a gente a dizer algo para que eles possam compreender. Então, assim, o feedback é um processo que precisa ser estruturado. Ele precisa ser dado pontualmente. Ele precisa ser dado no momento em que a empresa para toda para isso a gente implementou para que 100% das pessoas ouçam e participem.
né? Se você não concorda, por quê? O que você acha que pode melhorar? Quando não está melhorando, olha, quando isso acontece, qual é o impacto? Porque às vezes o outro não enxerga o impacto. A gente enxerga, porque a gente tem uma visão sistêmica maior, um desenvolvimento maior. E aí, se tudo, você deu o primeiro, deu o segundo, e o terceiro não resolveu, aí você tem uma obrigação moral com a tua equipe de desligar essa pessoa. Porque você precisa ser coerente. Exato. Né? Senão essa pessoa pode estar impactando o restante da equipe. E aí, muitas vezes, o nível de desmotivação é porque você não tem coragem de fazer o que precisa ser feito. Porque o que precisa ser feito dentro da humanização também dói. Ser líder humano também dói. Da mesma forma que eu ajudo, eu também preciso me posicionar. E quando eu digo que existem acordos inegociáveis, porque eu tenho acordos inegociáveis com a minha equipe, e um deles é: eu não admito fofoca. Não tem, sabe por quê? Porque a gente passa mais tempo aqui dentro desse ambiente do que em casa. A fofoca, ela destrói o ambiente de trabalho. Eu estou, e todos os gestores, de portas abertas para qualquer problema. Qualquer coisa que não estiver saindo de acordo, pode me chamar. Nós vamos ajustar. Se não tiver legal, a gente vai entender por quê. Mas fofoca eu não admito e eu desligo. E eu sou coerente, eu faço mesmo. Por quê? Porque a minha equipe precisa entender. E nós fazemos os acordos inegociáveis juntos. Né? Então, assim, vamos negociar o acordo inegociável. Perfeito. Que é para tá claro para todo mundo. Sentido para todo mundo. Né? Tá bom para vocês? E aí a gente segue dessa forma. Porque enquanto eu estou sem tomar uma posição difícil, porque nós, no papel de liderança, precisamos resolver problemas rápido. Resolver problemas rápido, porque às vezes a falta de solução de um problema está impactando a tua equipe, tua produção, teu lucro, tua venda, teu cliente. Tua imagem, teu... E aí tudo isso vai impactar sua imagem. E não desligar um colaborador nessa situação, a gente, sistemicamente pensando também, eu sobrecarrego aqueles que estão adimplindo ali o nosso combinado. Então o cara tá ali fazendo a parte dele, ele fala, pô, meu... Por que eu vou entregar 100% se tem um ali entregando 2, 10? A desmotivação, o engajamento vai pro espaço. Aí você perde pessoas boas. Exato. Porque o cara vai sair assim, ó, não tem congruência, deixa eu sair daqui. Então eu vou achar algum lugar que alguém é congruente. Sem dúvida. E nada pior do que para um líder ele perder essa... não é nem admiração a palavra que eu quero usar, mas é ele... tirar essa inspiração, assim, do cara poder confiar e falar assim, ó... Porque muita empresa... O líder, ele fica perdido, e aí ele não passa essa segurança. E todo colaborador, toda pessoa que é liderada, ela quer sentir essa segurança de tipo assim, ó, o cara vai me levar para um próximo nível, eu estou com ele, eu pertenço a esse time aqui. Agora, quando não tem eu tô na batalha ali, não tem general ali, o que eu vou fazer? Eu vou... ficar perdido. Vou remar para qualquer lugar, né? Eu vou remar e vou perder. Então é muito... E isso, assim, tinha que ser um ponto que todo gestor tinha que colocar isso... toda noite ele olhar, será que as minhas ações foram congruentes? Exato. Porque uma vez que você perde a congruência nesse aspecto, é muito difícil conseguir retomar a confiança do time. Às vezes você perde o time por conta disso. Sem dúvida. Aí, perde pessoas boas por conta disso. Aí né? tem que fazer todo um processo de, tá bom, vamos fazer toda a migração, a troca, e tem demanda tempo, dinheiro, energia. Sem dúvida. E eu acho sim que muitas pessoas assumiram esse lugar sem treinamento. E é muito difícil, porque nós viemos desse movimento onde eu sou bom tecnicamente, então eu assumo uma cadeira de liderança. E agora eu faço o quê? Porque tecnicamente eu tenho que entregar, né? Porque só me deram um plus, né? Mas ninguém disse pra mim nem o que eu faço com o que eu já fazia e nem o que eu faço com as pessoas que eu tô adquirindo. Então eu acho sim que existem pessoas, assim como empresários, né, que abriram negócios, começaram pequenos, gerindo o seu negócio, mas que chegou num determinado momento que precisa entender qual é o momento de contratar alguém para poder começar a sair desse operacional. E aí, nós não fomos treinados para isso. Então, a gente precisa ter essa consciência. Se eu não fui treinado para isso, estou ocupando essa cadeira, eu tenho que buscar ajuda no você, eu tenho que buscar ajuda no papel da liderança, do que eu tenho que fazer. Então, essa é uma autorresponsabilidade, né? Se a gente esperar só o outro, você vai ser o maior prejudicado, né? Não só no seu eu, né, como na sua liderança. Então é muito importante a gente ter essa consciência. Eu fui treinado para isso, sim ou não? Eu não fui treinada. E aí quando eu identifiquei que eu tinha uma equipe, né,
há mais de 15 anos atrás, eu disse, o que eu faço agora com essa equipe? Porque eu tenho coisas para entregar, um monte de gente me chamando, eu tenho que dar direcionamento. Então eu falei, agora eu preciso aprender. Na prática, como foi isso pra você? Foi difícil. Lá 15 Foi anos atrás. desafiador. Eu tive medo, eu tive insegurança. Eu tinha um alto nível de perfeccionismo, um alto nível de exigência. Então, as pessoas tinham que fazer exatamente da forma como eu queria, né? E era assim, eu controlava a vírgula. O que acontece comigo? O que acontece com o líder que faz isso? Sobrecarrega total. Ele adoece. Ele não dá conta, ele não dá resultado nem para a empresa, nem para ele, e ainda acaba adoecendo. E foi o que aconteceu comigo. E aí eu fui procurar, fazer coachings, achar mentores, né? Fazer autodesenvolvimento e entender, né? Primeiro passo, eu digo o seguinte, a gente precisa aprender a delegar. E o que não me deixa delegar? Meu alto nível de perfeccionismo e exigência. E aí você vai olhar lá para a infância. A gente cai de novo no mesmo lugar. Né? É o teu exemplo. Eles fizeram o melhor. E é interessante porque hoje meus pais assistem, né? Minha mãe assiste e diz, eu aprendo hoje, porque é verdade, eu fazia isso mesmo. Mas ela deu muito melhor pra mim do que ela recebeu quando eu olho pra história deles. Claro. E o que ela fez era pra eu me tornar, e ela dizia assim, um dia pra mim, minha mãe um dia disse pra mim assim, olha, se eu voltasse no tempo, eu teria feito muita coisa diferente. E eu disse pra ela, se a senhora tivesse feito coisas diferentes, eu não seria quem eu sou hoje. E eu tenho orgulho de ser quem eu sou hoje. Incrível. Né? Então, assim, eles deram o melhor. E aí eu fui olhar para isso. Por quê? Porque hoje nós temos possibilidade de ferramentas. Eles não tinham. Eles não tiveram. Né? Nós temos. E eu fui olhar. Né? Fui olhar para o perfeccionismo, fui olhar para a exigência, entender que o meu colaborador pode fazer diferente e ele vai fazer melhor do que eu. E às vezes mais rápido e melhor. Conseguindo ter uma capacidade de entrega muito melhor que a minha. E quando eu confio, né, quando eu boto as pessoas certas na cadeira certa, com as competências, com os treinamentos, com esse nível nível de autonomia com responsabilidade, eu disse há pouco que eu precisei me ausentar no Covid. Eu fiquei 30 dias ausente em 2021. E a minha equipe tocou. Eu disse que a diretoria nem sequer lembrou, né? Que não precisava nem lembrar. Claro, eles foram super gentis, todo mundo acompanhou, eu fiquei hospitalizado, eu fiquei muito mal, achei que não ia, né, sobreviver. Mas a minha equipe tocou. Foram 30 dias de ausência, foram mais de 15 dias sem conseguir falar comigo. Né? Porque eu tive problema respiratório, eu não conseguia nem pegar o celular, fiquei muito mal, 11 hospitalizada no respirador. E eles tocaram com excelência. E aí, quando eu fui pro hospital, eu mandei uma mensagem e disse, estou indo pro hospital. Façam o melhor de vocês. Se tiverem que tomar uma decisão, tomem a melhor. Tomem a decisão que vocês acham que é a melhor. Se não for a melhor e eu voltar, a gente resolve. Nossa. Né? Nossa. E eles arrebentaram. Então, foi emocionante. Foi o dia que eu voltei em casa ainda, né? Que eu saí do hospital. Eles disseram que tinha uma demanda para aprovar. E aí, que era eu precisava entrar online. Quando eu entrei, estavam todos da minha equipe online para me receber. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Né? E dizer, a gente tá feliz que você tá de volta. Então, esse é o resultado. Qual que é o grande presente do empresário, da liderança? É o reconhecimento da sua própria equipe. Porque quando você cuida das pessoas, os resultados aparecem. Eu bato todas as minhas metas. Eu entrego tudo que a gente se propõe a entregar. Tem problemas? Um monte. Tem pessoas que se ausentam? Com certeza. Mas quando um precisa se ausentar, o outro entende a importância do sistema, do circuito continuar funcionando. E ele diz, vamos assumir aqui, porque amanhã pode ser comigo. Né? Então, é esse o verdadeiro trabalho da gestão e o trabalho de equipe. E se eu pudesse resumir tudo que você acabou de falar agora, é legado. Legado eu falo sempre aqui com o meu time, assim, não é só, às vezes a gente pensa em legado, tipo que o Steve Jobs deixou, né, com a Apple e tudo mais, mas legado é você ser lembrado pelo que você é lembrado. E eu sempre faço esse exercício. Você já teve alguém na sua jornada de trabalho, alguém que você trabalhou em alguma outra empresa, que o cara te ajudou num momento difícil, algum momento que você não sabia o que fazer, o cara foi lá e te ajudou, te apoiou, te deu uma chamada de atenção que você precisava. Sim. E aí, na época, talvez você fica meio chateado, mas depois você olha e fala, pô,
que legal. Esse cara me mudou um pouco, me tocou de uma forma que você sempre vai lembrar dessa pessoa. E isso é legado. E você faz isso na sua jornada de pessoas reconhecerem, apoiarem, estar com você. É mais do que só o que está escrito ali. Minha empresa tem um código de conduta, minha empresa tem normas e procedimentos. Cara, mas no final do dia o que vale ninguém pediu para o cara abrir lá, vamos abrir aqui uma videochamada para te receber. Exato. Mas é o resultado do legado que você proporcionou. Com certeza. E eu acho que a gente vem com uma missão, né? E eu acho que o cemitério foi a confirmação. Eu assumi em junho de 2018, em dezembro de 2018, nós fizemos uma festa de final de ano, né? E o tema da festa era super-heróis. Porque eu sempre achei que o trabalho de quem trabalha em cemitério é de super-herói. Né? Você vive com a dor da morte. A energia todos os é uma dias, energia densa. né? Então, para mim, o trabalho deles era de super-heróis. Nós fizemos uma festa com temas de super-heróis para mostrar como é que tinha sido o ano, né? Eu tinha assumido na metade do ano as metas para o ano seguinte. A gente conseguiu bater a meta daquele ano com muita mudança, com muita dificuldade, né? Desafios, sim. Né? Porque estruturamos várias áreas, reposicionamos marca. Então, assim, nós tivemos muito trabalho naquele ano. Começamos a construir uma nova área de jazigos. E eu sempre persisti para entender o que eu queria muito fazer. Né? A gente, às vezes, não tem uma época, às vezes a gente vai... qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Você vai escrever, você vai ler, você vai desenhar. Mas o propósito a gente sente. Né? Em um determinado momento, né? A lei da espiritualidade vai te mandar e vai te dizer, é isso aqui. E no final, e nessa festa, quando eu terminei de apresentar os resultados, eles botaram uma cadeira e disseram, agora a gente quer que você assista um vídeo. E eles gravaram um vídeo, eram em torno de 80 colaboradores. Eles escreveram um texto. E dentro desse texto, cada um leu uma parte desse texto. E no final, resumindo, eles disseram que tudo que eu tinha ensinado eles tinha transformado a vida deles. Uhum. Naquele momento, era a resposta de você tá no caminho certo. Porque isso me deu uma grande sensação de gratidão. Né? Aquela coisa que você sente no coração dizendo, é isso que eu quero fazer. Então eu digo, quando eu vou fazer uma palestra, que eu pego o microfone e subo no palco para dizer isso, quando eu tô aqui no podcast para dizer isso, eu digo, eu nasci para fazer isso. Né? Eu precisei da minha trajetória, do meu aprendizado para dizer para alguém, é possível você fazer uma liderança humanizada, com resultados. E quando eu olho para as mulheres, eu digo, você é capaz de realizar o teu sonho com qualidade de vida. Você não precisa sentir culpa por deixar seu filho. Você só precisa entender que dá para estruturar uma equipe de forma humanizada para que ele não dependa de você. Para que você possa unir o seu sonho com a qualidade de vida sem sentir culpa. Né? Nossa, porque é o que a gente escuta muito, né? Eu tenho culpa porque eu tenho que me ausentar. É óbvio. E não dá para ser utópico dizer que no começo é desafiador. É desafiador ter uma empresa no Brasil hoje. Né? A gente sabe tudo que a gente tem dificuldades, a gente sabe tudo que a gente tem que pagar. Não é simples, eu admiro o empresariado por isso. Mas também dá para fazer de forma mais leve. Exato. Se eu não consigo tirar 30 dias de férias, eu consigo particionar em 1-2 semanas, mas essa semana que eu me ausento, eu consigo estar presente com a minha família. Porque eu sei que eu criei uma equipe autogerenciável, né, autônoma e responsável, para que a minha empresa funcione sem mim, para que a minha área funcione sem mim. E eu tô aqui para dizer que isso é possível, porque é isso que eu faço hoje. Então, é esse legado que a gente vai deixar, né, de que é possível, mas que a gente vai ter que olhar para o ser humano, não vai ter outro jeito. Primeiro a gente vai ter que olhar para nós como seres humanos e depois olhar além do crachá para aquele outro ser humano. E pagar o preço, porque essa recompensa que é você poder sair de férias, você ter uma empresa que ela seja mais autogerenciável, todo esse processo tem um custo. Sem dúvida. Só que também tem um custo você ter uma empresa que é o inverso de tudo isso. Uma empresa que depende 100% de você, que você é refém dela, que você tem um... Como é que é o nome dele? Acho que é o André Menezes que fala, né? Que o empresário vira empresidiário, né? É isso porque mesmo. Ele se torna... Empresidiário. Ele fica preso à operação, então assim, ele não consegue. E aí, será que vale a pena? Ou às vezes tá trabalhando no eu-keep, né? Que eu digo assim, eu dou conta de tudo, eu tô sozinho, né? E assim, eu consigo fazer... eu dou conta de deixar todos os pratos. Uma empresa não cresce no eu-keep, só você.
Se você quiser crescer uma equipe, se uma empresa, você obrigatoriamente vai ter que ter uma equipe, Exato. né? E aí, qual é o momento que eu tenho qual o momento que eu sei que eu tenho que contratar alguém? Eu digo o seguinte, quando você estiver fazendo... Primeiro que você precisa saber o seu valor hora. Você sabe qual é o seu valor hora? Né? Quando você sabe qual é o seu valor hora e que você está fazendo uma atividade que se você contratasse alguém, pagaria menos nesse valor hora, chegou a hora de terceirizar, delegar, contratar, terceirizar. Ou deixar de fazer essa demanda, né? Entender se isso precisa ser feito naquele momento ou não. Exato. Então, quando o meu valor hora está muito caro para minha empresa e eu passo a ser o colaborador mais caro, então não parece, mas quando você faz essa conta e descobre o seu valor hora e que você fala, nossa, se eu contratasse um assistente, eu estaria pagando menos com muito mais resultado, ganhando qualidade para olhar para onde? Para o estratégico. Porque as empresas quebram muitas vezes porque o proprietário não está olhando para o estratégico. O concorrente está fazendo, como que eu aumento as minhas vendas, como eu desenvolvo um produto, né? Como eu olho, como eu vou escutar o que o meu cliente está dizendo, né? Como que eu vou me desenvolver, trazer algo novo. Porque se eu estou no operacional, eu não olho nem para as pessoas, nem para o meu negócio. Sim. E também o preço, porque... Falando de uma empresa que funciona, que tá dando certo, dando lucro, às vezes o cara tem essa dependência, tipo, tá, eu tenho que continuar porque tá dando certo, eu tô ganhando dinheiro, e aí a empresa, ela funciona, ao invés de ela ser assim, né, uma pirâmide, ela vira um funil, né? Exato. Então todo o peso da empresa nas costas do dono, e aí o dono fica doente, ele não, ou se ele não fica doente, ele vai se adoecendo e perde qualidade de vida, qualidade de família. Às vezes o cara tá lá milionário, mas casamento destruído. O dinheiro não compra tudo. Gestão da família, dos filhos distantes, tudo mais. Então será que vale o preço? Exato. Mas eu atendo clientes que estão numa fase que é pior que isso. Que o cara tá quebrando, e às vezes o cara tá 20 anos empreendendo, fazendo isso, e achando que trabalhar muito é sinal de... Isso é crença, né? E o cara assim, não, eu tenho que trabalhar muito, senão eu sou vagabundo. Só que, cara, se você tá 20 anos e não tem dinheiro guardado, sua empresa não tem resultado, você não tira férias, a empresa depende tudo de você, tá errado, tem alguma coisa que tá muito errado. Dúvida. No começo, beleza, montei a empresa hoje, comecei do zero. Você vai trabalhar pra caramba, você vai acumular um monte de função, isso faz parte do processo. Mas chega uma hora que aí já começa a ficar essa sobrecarga por muitos meses ou muitos anos, que começa a ser nociva para a saúde do negócio e da pessoa. E aí o cara não entende isso. Aí às vezes fala, pô, valeu o preço de você estar tantos anos abrindo mão do tempo de qualidade com a sua família, de você conseguir os seus objetivos. Era mais fácil então você ter fechado as portas e trabalhar para alguém. Que aí, já que você não consegue gerenciar o negócio, então deixa alguém gerenciar para você. Só que às vezes a pessoa é tão arrogante, ou ela tem um nível de controle muito grande, orgulhosa, né? de tipo assim, de pô, como é que eu vou fechar aqui, né? Eu não sei fazer outra coisa. E Ou aí vou contratar alguém para fazer, porque nós não somos bons em tudo, Não. né? Nós precisamos, eu digo sempre o seguinte, a gente não precisa saber de tudo, a gente só precisa conhecer quem sabe. Exato. Então eu boto ali na cadeira e digo, olha, eu não sou bom nisso, você é, ok, você vai tocar isso para mim, né? A gente precisa trabalhar o ego, né? A gente precisa trabalhar a humildade a gente precisa entrar no movimento de entender que eu não sei tudo e que tá tudo bem quando eu não sei, né? E quem é que eu vou contratar para fazer? Quem é que eu vou buscar uma ajuda? E eu percebo muito isso, como eu trabalho muito com mais mulheres, né, empresárias, eu percebo assim, grandes problemas em casamento, a gente vem com uma energia masculina muito forte. E a gente às vezes deixa de ouvir a intuição que é da energia feminina, que é aquilo que a gente veio, que é o diferencial dessa mulher no seu negócio, porque a gente está num movimento grande ali, eu tenho o quê? Eu digo, a gente não tem que nada. A gente não tem que nada. A gente tem que primeiro se conhecer para entender, tá, o que eu gosto de fazer? O que eu quero fazer? Por que eu preciso trabalhar todos os dias para dizer que eu trabalho muito? Isso é crença, mentalidade de escassez, que a religião traz, que um movimento, né, de você vir de uma família às vezes pobre traz, de escasso traz. Não, dinheiro é abundante, dinheiro é próspero, a gente pode sim ter dinheiro e quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu ajudo as pessoas, mais eu realizo os sonhos meus e das pessoas ao meu redor e eu posso ajudar pessoas que eu nem conheço. Né? Então, quando eu vou mudando essa chave, quando eu entro nessa vibração, o meu negócio não vai deixar de prosperar. Mas isso é autoconhecimento. E aí eu preciso compreender
que sozinho eu não vou chegar lá. E que se eu não olhar para dentro, eu não vou organizar o externo. Vai doer muitas vezes olhar para dentro, como dói realmente um pouquinho, mas qual a dor que você escolhe? Qual o difícil que você escolhe? Você escolhe o difícil de ficar como está ou você escolhe o difícil de olhar internamente e arrebentar e prosperar e entrar num outro nível de desenvolvimento? preço, É a Tudo frase do Zé, doer como nunca pra nunca mais doer, né? Exatamente. Olhar pra essa dor é justamente isso, né? Exatamente. E é pra você ver, você trouxe esse ponto do você saber quem pode te ajudar, né? E às vezes a gente fica naquele negócio que você tem que fazer tudo sozinho. Antes de a gente fazer a gravação aqui, de começar o episódio, cara, eu tava com uma demanda ali que eu tava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Porque tinha um problema ali, e aí do nada me veio assim, ó, pô, por que eu não falo com o Felipe? Felipe era uma pessoa que trabalhou comigo há um tempo atrás, assim, um grande amigo, e ele é ninja nas planilhas, assim, ó. Tipo, ele sempre, tudo que a gente precisava de planilha... Eu adoro essas pessoas. Até hoje ele, assim, direto eu perguntei uma dúvida, eu pergunto pra ele, aí eu falei, vou perguntar. E eu tava tentando ver vídeo, tentando entender como fazer a fórmula. Mandei pra ele assim, cara, você consegue me ajudar aqui, ó? Vê se você consegue, se não tem problema. Ó, eu tô precisando fazer isso. Filmei, mandei pra ele, deu 2 minutos, ele, ó, tá feito. Assim. Quando você precisar, você me manda, porque eu vou treinando também. Aí eu assim, cara, você não tem noção quanto que você me salvou. Por quê? O Márcio soltou, nossa, nada como ter amigos. Eu escutei essa Eu frase. falei assim, ó, quem tem amigo tem tudo. Porque às vezes você tem dinheiro, tipo assim, só que você não tem uma pessoa certa. Pô, beleza, se o cara falasse assim, ó, viu, eu vou te cobrar, sei lá, X valor pra você resolver. Eu ia pagar. Porque o meu tempo de eu parar ali e fazer... Quanto vale a tua hora, Exato. versus o quanto tempo que você vai aprender, versus alguém que vai te entregar e vai resolver seu problema muito rápido. Exato, só que assim, até eu pesquisar, achar esse cara, pedir, mandar demanda, e o cara me dá a devolutiva, e nem sempre às vezes vai ser o que eu quero ainda, porque o cara vai ter que entender o que eu quero, já foi 3 dias. Aí o cara, em 2 minutos, ele me mandou resolver o problema, eu falei assim... Cara, eu tinha um prazo pra segunda, já resolvi hoje. Eu falei, olha só, quem tem amigo... É sensacional, tem tudo, cara. Eu digo, a gente não precisa saber de tudo, a gente só precisa conhecer quem sabe, né? E assim, eu tenho, graças a Deus, muito contato, porque quando eu não sei, eu vou conhecer alguém que sabe ou que vai me dizer alguém que sabe. É isso. E aí, né? Isso é o network. É uma das maiores né? riquezas que tem. E eu acho que o network, a gente aprendeu isso com a minha avó muito jovem. Minha avó teve 15 filhos, né? E meu avô faleceu, ela tinha 15 filhos. E ela precisou aprender a se virar sozinha. E ela teve muitas pessoas que ajudou. Então, quando ela não sabia, ela conhecia alguém que sabe. E ela dizia isso pra gente. E que a gente sabe que é o network hoje, que é uma parceria. Não é o network, não é eu ter alguém, só ter contato com alguém só porque eu tenho um interesse. Né? É uma parceria, né? Eu te indico hoje, amanhã você me indica, eu te ligo, você conhece alguém, você já indica o outro, e isso é algo que eu aprendi e que eu gosto muito de fazer. Então, as pessoas me procuram, às vezes, porque dizem, a Vivi não sabe, ela sabe alguém que sabe. E se eu não sei, nós vamos achar, né? Isso. Porque esse é o princípio, nós vamos achar. Porque realmente, você olha, se a gente fosse olhar numa escala muito maior, quando você faz isso, você ganha qualidade de vida. Nossa. Porque você tem tempo de qualidade, leve, você entendeu que está resolvido um problema, você resolveu um problema rápido, entendeu que não era só, que não precisava só de você, né? Teve a humildade de ser vulnerável, de dizer não sei e tá tudo bem, e eu vou buscar alguém que sabe, e com isso quem ganha? Você, Exato. Seu cliente, muitas vezes que você antecipa um prazo, a tua empresa que não está custando tão caro para ela, porque você é um colaborador caro para tua empresa. Sim. Então, olha quantos ganhos quando a gente consegue entender essa razão de olhar pra gente. Total, isso é incrível. Como sempre, eu vou precisar ser a chata pra Amor, conduzir. você sabe, você não é a chata, você é a sabor legal. Legal. Tá, vamos lá. Esse episódio dá pra dividir em mais partes. Eu acho que se a gente esmiuçar, dá pra fazer uma série de outras... Ai, vai ser um prazer, eu adoro Esse episódio, assim, ó, se tivesse uma câmera aqui filmando nós dois enquanto você fala, tava os dois parecendo aqueles cachorrinhos aqueles cachorrinhos que vai atrás do carro ali, sabe? Isso é um presente pra mim, viu? E eu legal, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, porque com certeza é uma troca, né? Eu acredito muito que a gente está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Se alguém, uma pessoa ouvir o nosso podcast, né? Esse podcast, e falar, nossa, isso fez muito sentido, pra mim o resultado já tá dado, né? Nossa, e a gente tem coisa muito, assim, muito conteúdo pra falar. Então, inclusive, você que tá assistindo aí, ó,
Eu ia falar isso no meio do episódio e acabei me perdendo aqui. Se empolgou. Me empolguei. Mas já fica aqui o convite. Pega papel e caneta, assiste esse podcast, você tem que assistir pelo menos umas 2 vezes, assim, porque ela trouxe muitos exemplos aqui práticos de você fazer gestão, de você fazer liderança, de você cuidar daquilo que é importante para o seu negócio. Então, aproveita isso porque foi uma aula. Com certeza. E você ia falar o quê? Para deixar o assunto principal, a pergunta principal, de repente a tua pergunta aqui já era uma parte 2 desse episódio. Mas ainda não finalizou. Eu tenho 3 perguntas para você, que a gente sempre faz ao final dos episódios, quase que como um arremate de tudo que a gente falou, tá? A primeira pergunta é: qual o maior erro que você cometeu na sua carreira com relação à gestão, mas que esse erro também foi o teu pontapé para um salto de melhoria? Que talvez se não fosse aquele erro, você não tivesse caminhado por onde você caminhou. Perfeito. Na verdade, a gente tem vários erros durante a trajetória e continua tendo, né? Mas eu acho que o maior aprendizado foi que eu posso errar e tá tudo bem. Né? Porque muitas vezes no começo, quando eu errava, eu não dormia, eu me chicoteava, né? Ou a minha equipe, ou aquilo era muito pesado, né? E eu entendi que depois que eu mapeei os riscos, tá tudo bem eu poder errar. Que com o erro, eu reajusto a rota, né? Reajusto os processos para que aquilo não aconteça mais e tenho grandes aprendizados. Então, quando a gente olha que tá tudo bem a gente errar mapeando os riscos, obviamente sempre, isso fica muito mais leve. Foi algo que eu aprendi nessa trajetória. Perfeito. Próxima pergunta é: qual conselho você daria para os empresárias que estão ouvindo a gente? Aquele Pros que líderes, muda gestores. os jogos. Você precisa olhar para você. Né? Porque quando a gente conhece as nossas emoções, a gente vai aprender a lidar com o ser humano. E esse ser humano é o ser humano que está lá na sua casa, o ser humano que está dentro da sua empresa, o seu fornecedor, o seu cliente. Né? Porque muitas vezes a gente vai ter que aprender a lidar, e as emoções que eu sinto, quando eu sei porque elas aparecem, eu consigo entender o porquê que o outro está sentindo aquilo. Então, você não tem outra forma de lidarmos com as pessoas se não olharmos para nós em primeiro lugar. Então, pare, né? Tire um tempo e vai olhar para você. Um processo de autodesenvolvimento, uma psicanálise, uma terapia, né? Olhar e entender por que eu ajo dessa forma, por que eu respondo dessa forma, por que eu não tenho paciência, por que eu sou perfeccionista, por que eu não consigo delegar, por que eu preciso controlar. Tudo isso, eu digo, você é a alma do seu negócio. Tudo que você não olhar vai impactar diretamente o seu negócio. O seu negócio e suas áreas. Porque quando eu digo isso, eu também estou falando isso para a liderança. Né? Falo como empresária que sou e falo como gestora também que sou. Então, se você não olhar para você desta forma, isso vai impactar os seus negócios, a sua equipe e os seus resultados. Nossa, perfeito. E ainda nessa linha, para a gente arrematar, qual o teu segredo para fazer uma gestão, vou acrescentar a palavra realmente humanizada, sem romance, mas aquela gestão verdadeira no dia a dia? Você precisa estar disponível. Você precisa ter 2 coisas. Você precisa ter consciência e estar disponível. Porque fazer gestão de pessoas dá trabalho. Fazer gestão de pessoas é cansativo. Fazer gestão de pessoas é desafiador. São seres humanos criados de formas diferentes, com crenças diferentes, com possibilidades diferentes, com quereres diferentes do nosso. E é desafiador. Então, você precisa estar disponível para olhar para essa pessoa, para escutar, para desenvolver essa pessoa. E você precisa gostar disso. Então, e para gostar, a gente precisa ter consciência. É disso que eu gosto, né? E se não gostar, tá tudo bem. Né? Eu digo, tá tudo bem se você não gostar. Se você não gostar, você vai procurar algo que te traga tranquilidade e vai terceirizar isso, porque você pode ser um empresário. E você diz, e eu escuto assim, não consigo lidar com as pessoas e tá tudo bem. A consciência vai te trazer isso. Porque tem 2 formas, né? Tem aqueles que nascem com uma predisposição porque gostam e tem aqueles que a gente pode desenvolver. Exato. Mas às vezes a pessoa não quer se desenvolver porque ela não gosta e tá tudo bem, né? Traga alguém para sua empresa que faça isso, né? Porque você vai ficar livre para olhar para outras coisas e vai enxergar o resultado, mas você precisa de disponibilidade e consciência. Perfeito. Excelente, eu excelente. amei. Eu também. Manda, Márcio. Ficaria
6 horas aqui no podcast, porque foi muito legal. Esse tema é um tema que eu acredito verdadeiramente que muda o jogo, muda o negócio. As empresas que olharem para isso vão sair muito na frente. Hoje a gente tem a questão da NR1, que é uma obrigatoriedade que o governo está colocando para a gente olhar para os funcionários, para a saúde mental, para a saúde dos riscos psicossociais e tal. Mas para mim isso é um negócio não pode ser proforme, né? Que é básico. Tipo assim, você já tinha que olhar para isso, independente se é uma regra que o governo colocou. Porque tem gente que vai só cumprir protocolo. O cara vai, o que é para fazer? Ah, então tira ali, faz o checklist e beleza. E esse cara pode estar, logo, logo ele vai ser convidado a ter uma crise, a perder pessoas, é um negócio não crescer, do meu ponto de vista, porque ele está deixando de cultivar aquilo que é o maior ativo do negócio, que são as pessoas. Então, se você está assistindo aqui e não olhou para sua empresa como realmente que as pessoas é o combustível que você precisa ali cuidar para que gerem o resultado, faça isso. Então, aproveita e comece a olhar, porque é o que vai mudar. A gente está no mundo hoje das inteligências artificiais, a tecnologia, a internet, como nunca foi, um monte de informação, mas o que uma pessoa faz, a máquina não vai fazer. Então, eu digo que a IA chegou para nos ajudar a tirar as pessoas do operacional e a usar o seu intelectual, né? A parte intelecto, né? O seu intelectual. Mas atrás de toda máquina vai sempre precisar de um ser humano, né? Mesmo que seja para apertar um botão. Então, nós precisaríamos olhar para isso com certeza. Perfeito. Vivi, muito, muito, muito obrigada pela gratidão. Foi um prazer enorme, viu? Um prazer enorme te reencontrar, te conhecer. Parabéns pelo podcast. Eu acho que é desses movimentos que a gente precisa, né? Se você tá no carro, você tá ouvindo. Se você consegue entrar no YouTube e consegue assistir. Isso aqui é uma forma de autodesenvolvimento, né? Isso aqui é uma forma de ganhar consciência. Então, parabéns pelo trabalho. Eu acho incrível o trabalho de vocês e agradeço muito a oportunidade. Obrigada, Vivi, de coração. Os contatos da Vivi estarão aqui. E se você gostou, então curta, compartilhe com alguém que é líder, algum gestor, alguém que é empresária que você conhece, que precisa cuidar das pessoas. Tenho certeza que essa pessoa vai ser presenteada com esse episódio que foi incrível. Eu adorei. E se você quer um parte 2, coloca aí pra Vivi voltar. A gente faz esse convite para ela, se ela tiver agenda. Vai ser um prazer. Então, se você tá no YouTube, inscreva-se no canal, clica no sininho para você receber os outros vídeos. A gente tem episódios aqui incríveis também. E se você tá no Spotify, segue a nossa página também para você não perder os conteúdos. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.